a sua margem consignável sumiu, ou seja, ela ficou zerada. Será que tem como reverter esse tipo de situação? Bom, vamos lá, eu vou entrar em detalhes com vocês para que vocês possam entender como funciona, tá? Tem situações que são reversíveis, porém tem situação que não é reversível. Então, olha só uma situação de margem que sumiu, ou seja, ficou com margem zerada e é uma situação irreversível. Quando, por exemplo, você tem a inclusão de pensão alimentícia. Então, por exemplo, antes de entrar a pensão, você tinha lá X reais de margem disponível, certo? Para quando tivesse uma necessidade. Porém, nesse meio tempo, entrou uma pensão alimentícia, começou a descontar uma pensão alimentícia do seu pagamento. O que acontece, pessoal? Quando entra a pensão alimentícia, vai reduzir do valor da margem, tá? Perdão, do valor do seu salário. Então, vai pegar o seu salário bruto, vai descontar o valor da pensão e aí sim vai aplicar a porcentagem de 35% para a margem consignável. Então, quando acontece isso, o que acontece? Reduz o valor da sua margem. E isso tem como resolver? Não, porque se entrou aquela pensão alimentícia, é porque você realmente tem que pagar aquele valor de forma judicial, ou seja, somente vai mudar este cenário quando acabar a sua pensão alimentícia. Antes disso, a sua margem, que teoricamente, na maioria dos casos, fica negativa, o que vai acontecer? Com o passar dos anos, vai tendo aumento de salário, aí sim vai abatendo esse valor de margem negativa. Então, é um tipo de margem que sumiu e não tem como reverter, tá? Outras situações que eu vou trazer aqui, outros exemplos para vocês agora de reversão, onde você pode sim reverter dependendo do caso, é claro, tá? Então, por exemplo, você tinha lá a sua margem disponível, né? Deixou a sua margem lá reservada para alguma necessidade, certo? De repente, você olha seu extrato, cadê a margem? A margem não está mais lá. E aí você observa o que no seu extrato de empréstimos? Um empréstimo feito de forma indevida, ou seja, usaram a sua margem sem o seu consentimento. Esse tipo de situação é reversível, pessoal. Por quê? Você vai entrar em contato com aquele banco, você vai informar que fizeram o empréstimo no seu nome, no seu benefício, sem o seu consentimento e que você exige que seja cancelado. E aí sim, o banco vai te passar todo o procedimento, o que você deve fazer para realmente cancelar aquele empréstimo de forma que foi feito, né, de forma indevida. Então, é um tipo de margem que sumiu, mas pode ser revertido, tá? Uma outra situação, outro exemplo aqui para vocês também de situação reversível e que aconteceu muito nos últimos meses, hein? Muitas pessoas tiveram problemas com a sua margem. Olha só, a inclusão de sindicatos, tá? Por que que eu falo para vocês que a inclusão de sindicatos atrapalha a sua margem? Faz com que diminua a sua margem ou até mesmo acabe com ela, suma com toda a sua margem, tá? Porque é a mesma situação da pensão alimentícia. O valor do sindicato vai descontar do valor do seu salário, ou seja, o valor base do seu salário vai ser menor. Consequentemente, o valor da sua margem também vai ser menor. Por isso, muitas vezes, ou você fica sem margem, ou você fica com uma margem menor, ou até mesmo com uma margem negativa
pela inclusão de um sindicato. Então, é um tipo de situação que você pode reverter. Você pode entrar dentro do seu portal Meu INSS e solicitar o cancelamento do sindicato. E aí sim, ele vai ser cancelado, aí a sua margem vai voltar.